Pois bem, a gente vai fazer uma aula do item 17 do edital. Não sei se vocês estão a fim de ter uma aula tão específica assim. Esse edital, ele está bem interessante. Quando ele fala disso, tem uma legislação de agosto. Então, a gente esperou tanto o edital, mas eles também estavam se preparando com relação às legislações para exatamente apresentar esse edital. Um edital que não contempla muita coisa importante, né, gente? Constituição não está lá, tem algumas coisas ali que você fala, eita, cadê a gestão? Por que disso? A impressão que eu tenho é porque eles dão cursos de formação interno. E a eleição de gestores da prefeitura é mediante a obrigação de alguns cursos internos, tá bom? Então, a gente estava conversando ali e viu isso aí. Bom, então a gente vai ter essa proposta aí de avaliação do ensino e da aprendizagem conforme normativas locais, ou seja, o que a prefeitura tem a ver com isso dentro da proposta avaliativa? Primeiro, avaliar é dar uma nota, um valor, um resultado a alguma coisa. Hoje a Zuleika falou para vocês que vocês vão passar por um processo de avaliação somativo por conta dentro da estrutura de um concurso, certo? Ah, cara, eu só vejo os olhos fechando assim, não é nem para dormir. Por quê? Porque, infelizmente, nem todo processo de avaliativo é possível ser formativo. Contudo, à medida que vocês fazem um concurso, um cursinho, uma formação, um preparatório, vocês estão fazendo uma formação. Então, a consequência para vocês de uma avaliação somativa é também aprendizagem. Ok? Então, tem um contraponto bastante interessante. Aprendizagem, inclusive, para outros concursos. Vamos lá. Primeiro, quando a gente vai falar dessas avaliações, a gente vai falar de alguns documentos e algumas construções legais que são anteriores à norma legal. O que eu estou dizendo? Não estudei o referencial teórico do Paraná e vou fazer a prova. Estudou a BNCC? O referencial teórico precisa, por uma obrigação federal, respeitar quem? Então, o que você estiver lendo no referencial, em termos gerais, é tudo? Não, porque cada local tem uma autonomia, uma organização, termos próprios, regionalidades. Estudou a BNCC. Você está estudando o referencial curricular do Paraná? Sim. Fala assim, gente. Sim. Isso. Para sair no bonito, que tem plateia. Sabe aquelas séries que vai a risada no fundo? É tipo vocês. Então, sim, antes da BNCC a gente tem outros documentos. Eu não trouxe todos, porque só ia ter aula disso, né? Mas eu trouxe as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, a BNCC, o referencial, para então chegarmos na lei. Então, a gente consegue entender que a gente vai ter LDB, claro, a gente tem diretrizes, aí a gente tem a BNCC, que é um documento maior em termos de importância, porém tem que respeitar o que já está feito, ou mudar o que está feito em legislação, que não é o caso. Depois a gente vai ter documentos regionais, estaduais, depois a gente vai ter documentos locais. Vocês entendem que um está falando do outro? E quando vocês vão ler, se vocês forem ler, vocês vão descobrir uma coisa absurdamente interessante. Tem texto que é corte e cole. Pode fazer isso no seu TCC? Não. Só se você for referenciar, se for citação. Mas não pode. E a mesma coisa acontece com a lei. Algumas coisas são literalmente corte e cole porque não tem por que mudar. Então, vocês vão ver muito isso. Vocês conseguem entender isso para tudo que vocês vão estudar agora? Vale para avaliação? Vale para objetivo dos saberes e conhecimentos, objetivo de ensino, que está lá na BNCC? Vale, gente. Quando vocês vão pegar o referencial e pegar a BNCC, vocês vão ver aquelas tabelas imensas. Vocês vão falar, eita, vocês vão ver um monte de coisa igual. Porque são complementações. A BNCC ainda é a menor, porque aí depois vem o estado e complementa, vai vir o município complementar e assim por diante.
Combinado? Entendido? Acho que aí a gente entendeu. Calma que eu... Aparentemente meu corpo acha que eu fumo desde que eu nasci. Não fumo. Bom, DCNEB. Então, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Ela vai falar o seguinte, é importante, esse artigo em especial é bastante importante, sobre avaliação, que a avaliação da aprendizagem baseia-se na concepção de educação que norteia a relação professor, estudante, conhecimento e vida. Gente, que delícia uma perguntinha com esse trecho, né? Associando com a documentação legal regional aqui local, não é? Olha aqui, ó. Copy, gente, um textinho. Professor, estudante, conhecimento e vida. Então, redação, muitas possibilidades, gente, muitas. Então, vocês percebam que a avaliação, ela vai centrar nessa relação aqui, que basicamente, se vocês olharem essa prática de vocês, não é o que vocês estão na sala de aula fazendo? Ou seja, sai a vida, sai daqui, não é nem um adjetivo que você está dando para o aluno, você está querendo tirar a alma dele, ó, fica aqui, alma, vamos ter aula aqui, cabeça, cérebro, aprenda. Uma educação bancária, como diria Paulo Freire, ou uma transmissão de pensamento literal, não vai funcionar, vai? Então a vida acompanha o conhecimento, acompanha o aluno e acompanha os professores enquanto seres humanos. Em movimento, devendo ser um ato reflexo de reconstrução da prática pedagógica avaliativa, premissa básica e fundamental para se questionar o educar, transformando a mudança em ato, acima de tudo, político. Nossa, ato político. Não é para você escolher seu candidato a partir disso, é para você entender que o ato político é ação na sociedade. Entenderam? Mas eu não gosto daquele. Não é um ato eleitoral. O que a gente tem, e isso é uma coisa que eu bato muito na tecla para vocês, a diferença entre ato político de ação na sociedade e ideias e ideologias que você defende enquanto aquilo que você deseja para o mundo e age nele para isso, e pleito, que é um pedacinho disso. Entendido? Um pedacinho que influencia bastante, porém, o ato de decidir um candidato reflete todo o resto. Então, é mais importante vocês pensarem em todo o resto do que no dia da eleição, do que um dia para a eleição, uma semana, 3 meses de campanha. Ok? Vamos lá. Quais caminhos a gente percorre até chegar às leis locais? Base Nacional Comum Curricular, Referencial Curricular do Estado do Paraná. Vai chamar de RCP só quando vocês verem nos documentos, tá? Mas me dá uma agonia de não colocar o R. Parece que tá errado, é bem meu, tá? Vocês vão achar como RCP também, tá? Então anota aí para vocês não confundirem, de repente, tem um R aqui no final, não é. É sim, tá? Bom, e legislações regionais, que aí é o que a gente vai entrar. Eu vou trazer lá na plataforma de vocês, vocês já têm a deliberação do QMEL, da qual a gente vai tratar hoje, tá bom? Eu acho que ela foi autorizada ali 17 de agosto, se não me engano, mas vai ter aqui no slide, por isso que eu estou lembrando. Então, vamos primeiro falar da BNCC? O que a BNCC traz de avaliação para a gente? Um resumo top, tá? Estou falando que foi um resumo top, porque eu fiz questão de colocar igual o Caio ensinou hoje para a gente, e fui pegando todos os trechos da BNCC que tratavam de alguma coisa sobre avaliação. Aí eu dei uma estudada, coloquei linhas políticas referentes à avaliação. Ela fala como é que cada lugar vai avaliar literalmente? Não, ela alinha o ato social da avaliação, enquanto ato político. Desenvolvimento de competências, enfoque no desenvolvimento de competências. Olha, isso aqui é muito importante, tanto que eu repeti, tem 2 partes para falar a mesma coisa. Por quê? Inclusive em documentos internacionais, a OCDE, por exemplo, ela alinha que a educação precisa desenvolver competências, habilidades, capacidades. Então, não é só aprender para aprender a ler. Alguém aqui hoje me falou que os alunos não estavam conseguindo escrever letra cursiva, e a gente trocou uma ideia ali, ela teve uma ideia e fez uma atividade legal com as crianças. Levemente competitiva, tem problema? Não, gente. Qual que é o problema? Você colocar uma rinha de criança na escola.
Não façam isso. Eles gostam, mas não é legal. Mas criar situações em que a criança quer ser melhor, ótimo. A preferência é ser melhor que ela mesma. Mas em termos de anomia, heteronomia e autonomia, a primeira coisa que a gente faz é competir com o outro. Com o irmão, quem tem 2 filhos sabe. Então, a gente vai ter um pouquinho disso. É para criar briga? Não. Então, a gente vai ter esse alinhamento de capacidades, de competências por meio do conhecimento. Você vai ensinar a criança matemática, não é só para... Você não vai ensinar a unidade de medida só para fazer a unidade de medida. Para ela entender, por exemplo, como que ela faz um campo de futebol proporcional para ela jogar no recreio. Muito mais útil do que falar assim. Mede aí 1 metro. O que é mais legal? O que a criança vai se interessar mais? Então, percebam que isso é criar competências. Construir e aplicar procedimentos de avaliação. Gente, está em negrita, teco, sublinhado. Como é que esse alinhamento referente à avaliação diz respeito à avaliação formativa do processo? Isso pode cair? Quantas aulas vocês já tiveram que a gente falou de avaliação formativa? Nossa Senhora! Sim. Ou de resultado que levem em conta os contextos e as aprendizagens de aprendizagem. Então, assim, a gente sabe que existem múltiplas possibilidades. O foco é a avaliação formativa, mas existem outras necessárias, que é isso que a gente vai ter que tratar também. Uma criança veio lá da Índia, aqui para o Brasil. Não vai precisar de uma avaliação mais técnica? De um aproveitamento de conteúdos? Então, percebam que quando a gente fala desse processo avaliativo, dessa educação, a gente está falando de uma gama de necessidades práticas. Bom, tais como registro, como referência para melhorar o desempenho da escola dos professores e dos alunos. Onde que está isso? BNCC. Onde vocês vão achar isso de novo? Não, outro lugar, outro documento, no referencial. Onde vocês vão achar isso de novo? Nos documentos locais, gente. Por quê? Um complementa o outro. Os documentos, não que eles vão falar a mesma coisa, mas eles vão pegar as características do Paraná e vão reelaborar o documento. Aí eles vão pegar as características de Londrina e vão reelaborar, vão alinhar, vão orientar. Então, quem estuda a BNCC e o referencial, indiretamente vai saber qual linha e como está funcionando os documentos locais. Vocês entendem isso? Ótimo. Então, vamos lá. Avaliação numa perspectiva sempre formativa. E aqui a gente está falando de referencial curricular do Paraná, só para a gente entender. Então, educação infantil, o referencial diz que é o quê? Acompanhamento e registro do... Vai fazer prova com uma criança de 3 anos, minha gente? Só se for para saber se ele pula. Gente, eu estou mentindo? Quem nunca ensinou amarelinho e começou a reparar da educação infantil se ele está pulando com um pé ou 2 pés? Ou se ele não consegue tirar o pezinho do chão? Isso faz parte de entender o desenvolvimento. Mas não sabe escrever o nome com 4 anos. Vá reprovar o P4. É assim. Olha, esse bebê não engatinha, vai ficar no berçário mais 1 ano. Tirou 0, é. É assim, gente. Não, 3º ano não tem nota, imagina. Berçário, galera. Ensino fundamental, formação integral. O que é essa formação integral? É que eu dou múltiplas possibilidades para a criança desenvolver as competências. É para ele aprender a construir um muro? Não, gente, mas se quiser, se isso for pedagógico, ele pode bater uma massa. Para ser trabalho escravo? Não. Não, gente que está ouvindo aí, não é isso que eu quis dizer.
que eu estou dizendo é que tem problema vocês ensinarem mistura, construindo um muro, literalmente, fazendo uma maquete, fazendo uma arte, fazendo um vaso? Não, porque ele está desenvolvendo competências, habilidades. Vocês entendem qual que é a sacada? Pegar o conhecimento curricular não para ensinar o conhecimento em si, mas para desenvolver competências, capacidades. Conseguiram sacar qual que é a ideia do documento enquanto avaliação? Enquanto proposta? Então, o que eu avalio? Só o conhecimento seco, duro? Não. Tem criança que consegue fazer a mistura, criança, eu estou falando criança, tem criança de 30 anos que carrega aquela criança lá. Não tem gente que faz de olho as coisas? Maldita dessas pessoas que vai fazer um desenho maravilhoso, olha... Ai, que malditos. Ou seja, ela aprendeu por competência, ela conseguiu trazer um conhecimento métrico e não necessariamente matemático. Não tem criança que às vezes sabe fazer uma coisa, mas não consegue explicar como é que chegou lá no resultado? Aí entra o professor, inclusive para essa criança. Ele vai ter que aprender também a ensinar a criança o caminho inverso. Foi assim, é isso que você já sabe, você só não sabia o nome. Gente, como é que vocês aprenderam a andar? Me explica passo a passo de como vocês aprenderam neurologicamente a andar. Dá para fazer isso individualmente? Não. É isso. Às vezes a gente sabe coisas sem saber como. Isso é ter competência. E aí, quando a gente sabe nomear as capacidades, aí a gente tem a técnica, a habilidade e a competência. Combinar? Escutaram eu? Porque eu estou falando baixo às vezes, aí a pessoa lá do fundo não escuta. Está escutando? Então tá bom. Não? Então isso, só fala para eu falar mais alto que eu falo, como eu falo normalmente. Meu irmão vira para mim e fala assim: Renata, pelo amor de Deus, você não está dando aula. Renata, oi. Quando eu tenho um filho de 5 anos, né? E é bem interessante com criança, porque às vezes ele fala alguma coisa, fala: onde você aprendeu dele? Ah, mãe, não sei, já sei. Parece que a criança vai aprendendo sozinha mesmo. As coisas. E quantas coisas a gente sabe? Vocês conseguem lembrar da época que quem tem filho, que vocês não tinham filho, como se essa criança não existisse? Não dá. É estranho. Quem dirige, vocês conseguem lembrar de como era não saber dirigir quando vocês entram dentro do carro? Isso é competência. Mas vocês sabem como dirige? Vocês sabem como é ser mãe? Então vocês aprenderam. Não é legal isso? Não é uma coisa muito louca do nosso cérebro? É isso que a gente tem que fazer na escola. Tá bom? E aí vem o bonito. Olha lá, aqui ó, a deliberação. A primeira deliberação de 2022 do Quimel. Não que o Quimel não tenha trabalhado, tá, gente? Que o Quimel, ele também regula, ele fiscaliza, ele tem várias ações. E eles trabalharam bastante até por conta do concurso. Mas lá no mês 8, então, acho que tá ao contrário aqui, tá? Não, tá certo. Foi aprovado no dia 11 e saiu no Diário Oficial no dia 17. É o seguinte, vai falar do Sistema de Ensino de Londrina. Então, essa deliberação a gente vai trabalhar ela inteirinha, tá? Para a gente ver. E eu vou falar um pouquinho da educação infantil só para vocês entenderem as mudanças. Dispõe sobre a matrícula de ingresso por transferência, processo de classificação e reclassificação e a regularização da vida escolar em instituições que ofertam educação básica nas suas diferentes modalidades no âmbito do Sistema Municipal de Educação de Londrina. Vocês vão ter outro tópico no edital que vai abarcar essa mesma deliberação. Então, essa aula vai ser mais ou menos 2 em 1, mas a gente vai falar um pouquinho mais específico da educação infantil por conta de outros nuances, tá? Vamos lá. Vamos começar desse item 14. A gente tem uma tópica no item 10 que é sobre quando a criança vem de fora do país. Não vamos abarcar essa porque tem só uma avaliação para classificar ali, tá? Vamos lá.
Os procedimentos de classificação serão avaliados pela instituição de ensino, terá caráter pedagógico e deverá contemplar as seguintes condições. Então, ele não começa falando o que é avaliação, porque a gente já sabe o que é avaliação, não sabe? O que é avaliação? Primeiro, é uma avaliação. Segundo, na educação infantil, a gente vai acompanhar o registro do desenvolvimento da e a formação integral. Beleza? DCNI, o que ela diz sobre... A gente vai ver isso mais um pouquinho lá na frente, mas vai ser rápido. Observar, registrar e... avaliar. Muito bem, o pessoal aqui da frente, gente. Vocês não estão lendo o lábio bem aí atrás. Tá? Bom, vamos lá. Então, essa classificação vai acontecer como? Proceder avaliação. Quem dá aula no Fundamental no PSS aqui, ou em escola particular, ou em qualquer lugar ali, qualquer escola, quem está dando aula atualmente no Fundamental? Qual que é a primeira coisa que vocês têm que fazer quando o aluno entra na sala? Olha, então não é só porque é bonito? Porque também é legal. O que mais? Como que é o outro nome que a gente fala dessa avaliação diagnóstica? É uma coisa que a gente faz quando a gente vai fofocar também. Muito bem! Isso a gente sonda, a gente fica de olho. Então, a gente faz uma sondagem. A gente usa mais a sondagem na educação infantil. Não é? A gente vai lá dar uma bisbilhotada ali no conhecimento da criança. Tá? Comunicar ao estudante ou responsável, ó, quinzinho de 1 ano. Não, vai comunicar ao responsável. A respeito do processo a ser iniciado para obter desta ciência. Então, assim, o que a gente vai fazer aqui? Os pais têm o direito de saber o que a gente está fazendo. Beleza? Os procedimentos e resultados serão referendados pelo conselho de classe ou por comissão indicada para este fim, designada pelo referido colegiado. Quem que é o colegiado? É a escola, gente, é a escola, tá? É bom saber. Quem que é o colegiado? Isso, muito bem. Os procedimentos adotados deverão ser em ata, documentados. A gente fala desse registro em ata, mas lá no começo do ano tem uma reunião, não tem? O que acontece nessa reunião do começo do ano? Não, muita coisa, mas a coisa que acontece sempre em todas as escolas. A ata, gente. O que é isso? Oficializar um documento. A ata não é para encher o saco de professor. É para oficializar alguma coisa. Tá bom? Tive um problema. Então, eu falei alguma coisa para minha professora lá que ela se incomodou. Quero ata. Tanto o professor pode e deve pedir ata, quanto a gestão. Me senti ofendido pela gestão. Vocês têm direito de pedir ata, gente. Não sei o que acontece. Às vezes as pessoas têm medo. Falam assim, não, pede ata, gente. E a gestão democrática, ela dá trabalho por conta disso. Porque você dá liberdade para o professor te apontar o erro também. Tá? Isso é importante vocês saberem. Artigo 48. A promoção e classificação do ensino fundamental e no ensino médio podem ser utilizadas em qualquer ano, série, ciclo, módulo ou outra unidade de percurso adotado, exceto na primeira do ensino fundamental. Já vamos falar. Alicerçando-se na orientação de que a avaliação do rendimento escolar deverá seguir os seguintes critérios. Vamos lá no comecinho. A promoção e a classificação podem ser utilizadas em qualquer ano, ciclo ou módulo. O que é isso? O que é isso, gente? Classificação. O que eu falei? Eu comentei que no terceiro ano não tem nem nota, não sei o que, não é? Existe um critério de classificação? É só, não dá nada não, o que tiver tá bom. É assim? Não, existe um critério, ele só não é avaliado por nota. Ele é avaliado por competência.
Habilidade. Olha, tá tudo conectado. Pô. Não é? Por quê? Optou-se por ser assim. Significa que é licencioso? Não pode ser, pelo menos. Dá para ser, mas não pode ser. Isso de acordo com a BNCC, mas cada escola tem um PPP que lá dentro também vai estar a forma... Olha que pergunta boa. Cada escola não é só o PPP. Tem duas coisas. Cada escola tem um projeto político-pedagógico e um outro documento, que agora me fugiu o nome, estava com o nome na ponta da língua para falar, e você falou projeto político-pedagógico, que é o regimento. Obrigada. Que é o regimento escolar, que é o regimento interno. Eles, desde que não desautorizem as leis maiores, têm autoridade para fazer isso. Então, aqui, ó, e é bom você ter falado isso nesse artigo, por quê? Cada escola vai criar uma característica própria para isso, desde que respeite o quê? Os seguintes critérios. Exatamente, que está aí, ó, que são leis maiores. As leis locais, as leis estaduais e a BNCC. A avaliação contínua e cumulativa do desempenho dos estudantes com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Eventuais provas finais significa que tem obrigatoriamente que ter prova final? Depende. Então, o que eu vou priorizar? Os aspectos. E o que isso significa? Qualidade. Ante a quantidade. Então, mais importante que é o meu aluno fazer uma prova e tirar uma grande nota boa é que ele aprenda e expresse essa aprendizagem de algum ponto. Tá bom? Então, a gente precisa de critério avaliativo até para essa questão subjetiva. Ergue a mão. Achei. A promoção e a classificação começa no fundamental, né? Sim. Só que eu já ouvi dizer que no primeiro ano não se pode reprovar, não se pode reter a criança. Não. Até o terceiro, não pode. Então, o terceiro não pode, mas Até o segundo, perdão. Acabei de responder isso ali para Juliana essa semana. É até o segundo. daí, mas como que fica então essa promoção e essa classificação? Critério avaliativo. Aí você vai acabar avaliando essa criança, mas você não retém isso. Então, por isso que a gente tem como critério avaliativo a avaliação formativa. Porque o que você quer? Que ele aprenda. Te interessa se ele vai aprender com 7 ou com 8 anos? O que interessa? Que ele aprenda. E aí a gente tem algumas falhas estruturais, porque a gente tem um currículo para seguir e pouco subsídio para recuperar esse aluno quando a gente passa ele de uma vez. Então, o problema não é ele não reprovar, é ter pouca estrutura para que essa criança aprenda no segundo ano ou no terceiro ano que ele não aprendeu antes. Então, você entende onde está o problema? Não está na reprovação ou não. A gente simplifica o debate quando a gente fala que está na reprovação. Mas não está. Porque o problema não é reprovar, ele pode ser que ele aprenda mais tarde. Então, a gente tem muitos alunos, e eu já tive alunos que foi ser alfabetizado no terceiro ano e muito bem alfabetizado. Só que ele não estava afim antes, porque ele não entendia para quê. A hora que entendeu, filha da mãe, olha, deslanchou. Não dá raiva? Dá, mas não é bom? Credo que delícia, né? Meu aluno aprendeu. Entenderam esse processo aqui? E aí a gente pode criticar sim, mas a estrutura que não tem, por exemplo, uma recuperação de conteúdos, há contendo, que é o contraturno, por exemplo. Entenderam onde que deve estar a crítica? E assim, até mesmo que vocês possam criticar essa coisa da reprovação ou não do primeiro ou terceiro ano, façam isso com argumentos. Tá? Particularmente, eu apoio profundamente essa lei. O que eu critico é o contraturno, como ele é organizado. E a seriedade ou não com que ele é levado. Inclusive pelas famílias. Possibilidade de aceleração de estudo para estudantes com atraso escolar.
Atraso escolar é uma criança que não sabe o conteúdo? É uma criança que não foi matriculada no tempo certo. Qual que é a idade obrigatória? Essa deu para ver. Essa aqui estava aqui, ó. Quem está lá no fundo, essa cola. 4 anos. Gente, tem pai, principalmente na pandemia, gente, olha o tema de redação, que não matriculou essa criança com 4 anos? Sim. Desculpa. Chega dói, não é? Um desespero quando matricula? Claro que, no caso do 4 anos, ele não vai entrar no P5 direto quando ele fizer 5? Ali na transição? Vai. Mas e o pai que foi lá, a criança está com 10 anos, morava no sítio, o pai também não entendia dos processos, ou morava na invasão, que aqui na cidade a galera da invasão de vez em quando aparece com umas crianças de 9 anos, que nunca foi para a escola. Que, olha, tem um caso de uma criança que morava lá no Flores do Campo, que ela não existia, gente, ela não foi nem registrada. Socorro, Deus! Ou seja, tem casos assim, isso eu estou falando daqui, vocês imaginam no interior de Goiás, no Tocantins, no Mato Grosso eu conheço bem. Não, ai, puxa com o rodo essas pessoas, assim, que não existem civilmente. Então, recuperação desse atraso, é com 10 anos, é com 15 anos, é na EJA ou é na escola, ter condições de acelerar esse processo, tá? Até na educação especial é utilizado esse. Sim, na educação especial. Alunos que estavam em recuperação, assim, estava no atendimento, né? Aí eles são avaliados e aí já vai direto para a primeira ou segunda. Para o nível certo. É isso mesmo, para a educação especial. Então, assim, é comum fazer isso. Possibilidade de avanços nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. O que é isso aqui? Uma criança de 7 anos que sabe ler, escrever, calcular, conhece as noções de geografia e história. Altas habilidades. Você vai deixar aquela criança na chatice que é um primeiro ano, com tudo que ela já sabe? Não. Olha lá. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. A gente está falando mais das idades mais avançadas aí, dos mais jovens. Mas é isso. Só aproveitar o que eu sei, passei, provei, vou para a série adequada. Oferta obrigatória de apoio pedagógico destinado à recuperação contínua e concomitante de aprendizagens de estudantes com déficit de rendimento escolar a ser previsto no regimento. Então, quem que organiza isso? A escola, desde que respeite a legislação. Então, vocês conseguem entender o quão abrangente é isso e como o PPP e o regimento são importantes para a gente organizar como funciona a escola? Cada escola vai ter uma característica diferente. Cada proposta vai ter que estar no PPP e no regimento. São documentos só um pouco importantes, né? Artigo 51. As escolas que utilizem organização por série podem adotar no ensino, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino e aprendizagem, diversas formas de progressão. Olha a falta de prova aí no 3º ano em alguns lugares, né? Prova não, desculpa. Nota. Diversas formas de progressão, inclusive a de progressão jamais entendida como uma promoção automática, pelo amor de Deus. O que supõe tratar o conhecimento como processo e vivência que não se harmoniza com a ideia de interrupção, mas sim de construção, em que o estudante, enquanto sujeito da ação, está em processo contínuo de formação, construindo significados. Pode não ter nota até o 5º ano, se o regimento e o PPP assim preverem? Desde que as estruturas avaliativas sejam muito bem definidas. As escolas costumam fazer isso? Porque é muito difícil, dentro de um sistema tão grande, dentro de uma organização tão grande, fazer esse processo, tá? É bem difícil mesmo. Agora eu falo pessoalmente como coordenadora. Cara, isso deve ser difícil pra caramba fazer. Sem prejuízo para o aluno,
Nesse momento da nossa história, deve ser difícil. E aí vamos para a educação infantil. Então a gente tratou dos principais temas da deliberação e a gente vai para a educação infantil só para vocês entenderem. O que a DCNI fala sobre avaliar, sobre o processo avaliativo na educação infantil que tem essas especificidades? Como que se avalia na educação infantil? Então você relata, registra. Sondagem e tal. E depois? O registro é só do professor? Gente, é super importante que a criança, por exemplo, desenhe um corpo humano. É um registro da criança. Observar. Então, foto é registro? Vídeo é registro? Áudio é registro? Gente, um dia vocês façam uma roda com as crianças e grava. Depois vocês escutam. Aí vocês mandam pro Diogo Almeida. Vai ter material para 1 ano. É verdade, porque vai ter umas vozes assim. Faz bagunça. Vai lá. Atormenta a professora. Vai ter umas vozes no fundo, assim, vocês vão conseguir até ouvir. É brincadeira, gente, brincadeira. Esqueci que está gravando. Vamos lá, educação infantil. Na prefeitura, a gente utiliza dois elementos, que eu não quero dar spoiler do próximo slide. 2 elementos. O portfólio, que vai respeitar o ato de observar, registrar e avaliar. E o parecer. Gente, que as professoras da educação infantil ficavam doidas. Olha lá, as professoras que já passaram por isso já fazem, ai meu Deus do céu, chega os pelos das costas, arrepia, igual o gato. E o parecer. Mas a gente pode ter só um registro avaliativo, tá? Desde que a gente guarde essa documentação dos registros da criança também e que as famílias tenham acesso. Pode perguntar. O portfólio, como não está em uso mais, mas ele pode ver específicos na prova que está como avaliação? Você quer que eu fale a verdade? Não sei. E se alguém falar que sabe, é mentira, porque não está definido no edital. Acho, minha opinião pessoal, intransferível e imutável. Acho muito e profundamente difícil que caia. Só estou trazendo para vocês saberem, tá? Só estou trazendo para dizer assim, não falou, falei sim. Tanto que eu vou passar rápido, que é o respeito do observar, registrar e avaliar. O portfólio é um instrumento avaliativo. É isso que vocês têm que saber. Vai cair na prova? Acho que não. Acho fortemente que não. Tá? Ele ainda está documentado. Gente, como é que funciona? E aí eu vou ensinar, vou falar um negócio como é que funciona a produção do edital. É elencado uma equipe da Secretaria de Educação para produzir esse edital, indicando quais conteúdos precisa cair no edital. Tem documento do portfólio? Tem. Interessa a prefeitura contratar alguém que saiba do portfólio se eles não estão mais usando? Então é daí que eu baseio a minha opinião de que não vai cair. Muito mais que não. Entendeu o que eu quis dizer? Tem documento? Tem. Mas eles não soltaram esse edital, não é assim, ô Cobs, faz o edital lá para nós. Porque não tem um padrão, eu acho. Não tem. E outra coisa, até tem uma lógica, uma organização, uma orientação, só que eles orientam a empresa que eles contratam a fazer uma prova com as especificidades necessárias para o cargo. Entendeu? Tanto que gente, olha esse edital, tanto que ele é a cara da prefeitura, tanto que tem 2 vezes prática pedagógica lá. É prática pedagógica, gente. Eu acho que o que vai ser tema da redação, achismo também, tá? Não é a mesma coisa que está no edital. Eles vão cobrar outros conhecimentos na prova para falar assim, pegadinha do malandro. Sócio histórico. Por exemplo, qual que é a linha teórica da prefeitura?
Só histórico-cultural. Gestão democrática. Constituição. Opa, não é? Não acendeu uma luzinha? Não está no conteúdo programático, mas são elementos didáticos? São. Então, vocês conseguem entender que a redação, eles podem falar assim, ó, eu quero um tema vinculado à evasão escolar. Eu quero um tema vinculado à violência na escola. Eu quero um tema vinculado à gestão democrática. Não seria muito inteligente da parte deles? Sim. A gestão democrática está bem no auge Tá. das eleições, né? Todo o trabalho foi feito na rede. Esse ano. Sim. Então, assim, é isso que a gente tem que ter essa inteligência de pensar, que são temas importantes que recaem na prática do professor. Então, falamos do portfólio, parecer. O parecer, ele já é um documento, uma avaliação técnica pedagógica, porque o portfólio vai focar na criança com avaliações mais curtas. E o parecer? Ele é mais robusto, ele é mais completo, tá? E ele, no caso da prefeitura, trimestral, ok? Agora, se eu fosse dizer o que vai cair, não quero dar spoiler, não. Não é a minha intenção aqui. O que será que pode cair? Inclusive no texto avaliativo, na redação. Uma avaliação para você dar um parecer dissertativo sobre ela. Opa, mas vai cair. O IPDT tem nada a ver? Uma situação, um problema e você vai, como você vai trabalhar dessa forma. Só que numa estrutura dissertativa. Mas aí entra no PDT? Não. Também Partido? trabalho do docente. Ah. Me complica não. Peraí. Falar de partido aqui não vou não. O município definiu que é trimestral, tá? Pode ser bimestral também. Normalmente o estado do Paraná tem trabalhado trimestre há muito tempo já. Tá? Você perguntou? Trabalho do docente. Sim. Vamos lá. Então, parecer é trimestral, avaliar as aprendizagens vinculadas ao desenvolvimento. E qual que é a orientação da elaboração desse parecer? É um texto descritivo e individual, que deve contemplar o que a criança sabe, como ela expressa o que ela sabe, em que momento ela fez isso. Muita coisa mais. Não, se vocês olharem, é isso. É. O que mais que tem num texto, num parecer? É. O parecer não está falando... Ó, o parecer, mesmo que vocês tenham orientações específicas da escola de vocês, são orientações extras. No seco, o que o parecer tem que ter? Tem que ter o que você, professor, trabalhou? Não. O que ela sabe, você faz. Tem que ter o que ela sabe. Ela apropriou. O que tem vinculado ao professor? O que a criança ainda não sabe, o professor medeia. Agora, tem que ter... O foco é o seu trabalho? Não. É o quê? Então, é o que a criança sabe, o desenvolvimento dela. Como ela expressa esse saber. Lá no joguinho, lá na torre inteligente, quando ela estava fazendo a torre inteligente, a Valentina reconheceu as cores verde, azul e branco. Percebeu o que é esse parecer? Ele interessa para o pai da criança, que também está lá nas DCNIs, o seu trabalho em si? Interessa para vocês o trabalho do professor do filho de vocês? Não, vamos ser honestos, gente. O que é os campos de experiência? Não. Enquanto organização, eu posso colocar os campos de experiência e descrever o que a criança sabe, como ela expressa em que momento por campo de experiência? Enquanto organização. Mas isso é importante para o pai? O campo não. Eu fiz entrando no campo de experiência, mas descrevendo o texto todo. Mas eu meio que subdividi, mas não está parecendo que é. Não tem problema. É estrutura.
Perceberam a diferença? Precisa ser um parecer imenso? Não, gente. Precisa contemplar o que a criança sabe, como ela expressa e em que momento ela expressa. Ou o que ela quase sabe precisa de mediação porque ela está quase lá sabendo. Aí ela precisa de mediação. Legal isso, né? Inclusive para a prática. Vamos lá. Ai, questão, gente, para acabar a aula. Eu prometi que ia acabar 5h10. Que horas são? 5h10. Eu sou muito... Olha, só 2 minutinhos. Analise o trecho da deliberação 1 de 2022 do Conselho Municipal de Educação, QMEL, e assinale a alternativa... Gente, voz da minha cabeça as questões, tá? Porque não tem, é do mês 8, não deu tempo de achar a questão, de elaborar a questão. Teve nem PSS desde então. Dispõe sobre a matrícula de ingresso por transferência, processo de classificação e de reclassificação e a regularização da vida escolar em instituições que ofertam educação básica nas suas diferentes modalidades no âmbito do Sistema Municipal de Educação de Londrina. Cara da COPS. Pergunta, texto ou texto e pergunta. O trecho, processo de classificação e de reclassificação, se refere à necessidade de promoção a partir da avaliação somativa? Não, gente, mas parece. Dava para errar se você não estudou? Por quê? Olha essa palavrinha bonita aqui. A deliberação 1 de 2022 se refere à organização da educação somente em termos do ensino fundamental, que diz respeito somente à atuação municipal? Mas tem tanto somente aí que deu até uma embaralhada. O trecho, processo de classificação e a reclassificação, apesar de tratar da classificação, se refere à organização escolar como um todo e à progressão do aluno por meio da organização? Guarda no bolso que ficou confusa. Pode ser? Ficou confusa. A deliberação 1 de 2022 se refere à organização da educação somente em termos da educação infantil? Nossa, gente, achei tão bonitinho. Ai, para de ler, não perde tempo. O trecho, processo de classificação e reclassificação, se refere à organização da progressão do aluno, respeitando a ideia de que as avaliações devem ter características formativas? Sim. C ou E? É só por meio da organização esse processo de classificação e reclassificação? Não, porque a gente ainda tem, eles pegam, sabe, eles vão pegar assim, vamos lá, recuperação de estudos.